Olá, nossa aula de hoje é sobre linguagem e língua. Você entende o termo linguagem? O que é língua? Linguagem e língua expressam o mesmo entendimento? Nosso primeiro momento é compreender o que é linguagem e o que é língua. E aí nós vamos saber que linguagem e língua não são exatamente a mesma coisa. Vamos compreender ainda o nosso entendimento sobre linguagem e qual é o papel na comunicação. Nossa aula de hoje, portanto, é língua e linguagem. Professora Francisca, nossa turma é JATEC, sexta etapa, turno noite. Entendendo linguagem e língua. Em nosso dia a dia, para dialogar com o mundo à nossa volta, costumamos usar diversos tipos de linguagem. Pessoal, nós, seres humanos, nós somos exímios criadores de linguagem. Por quê? Porque nós, seres humanos, até mesmo o ser humano pré-histórico, nós temos desde cedo a necessidade de se comunicar. Se comunicar com a natureza, se comunicar com as outras pessoas, se comunicar com o ambiente. E para que essa comunicação seja feita, a gente costuma criar múltiplas linguagens. Então, nós temos linguagens que utilizam gestos, linguagens que utilizam palavras, linguagens que utilizam sons, linguagens que utilizam imagens. Muitos animais emitem sons e fazem gestos. O cachorro late quando um estranho se aproxima, os lobos uivam reunindo seu grupo para caçar. Mas a linguagem dos seres humanos é diferente dos sons e dos gestos dos animais. Sabe por quê? Porque por várias características. A nossa linguagem, pelo menos a linguagem que se utiliza a palavra, ela tem um significado específico e nos ajuda a organizar o mundo à nossa volta. Trata-se da função simbólica ou representativa da linguagem. O que dizemos ou escrevemos tem uma finalidade clara e definida. Para nós, a linguagem serve como uma forma de interação social. Trata-se da função comunicativa da linguagem. Isso não encontramos nos gestos e sons que os animais emitem. Ok? Não existe esse propósito definido. Né? O que é linguagem exatamente? Linguagem é um sistema de signos que permite construir uma interpretação da realidade. Que símbolos são esses? Esses signos são os sons, as letras, as cores, as imagens, os gestos. E existem vários tipos de linguagem, pessoal, e cada tipo de linguagem usa um signo próprio. Nós temos linguagens que usam sons, nós temos linguagem que usam letras, nós temos linguagem que usam cores, nós temos linguagem que usam imagens, nós temos linguagem que utilizam gestos. E nós temos linguagem que utilizam todos esses signos ao mesmo tempo, tá? Vamos conhecer. Diferentes linguagens. No nosso dia a dia, convivemos com diferentes linguagens. As chamadas línguas naturais, inglês, francês, português, russo, guarani, é linguagem. Língua é linguagem. A pintura é um tipo de linguagem. A dança é um tipo de linguagem. A música é um tipo de linguagem. Os sistemas gestuais, é só lembrar da Libras. Os sistemas particulares de signos, logotipos, quadrinhos. Pessoal, cada linguagem que você está vendo aí listada possui sinais, signos próprios. A pintura usa cores, usa formas. A dança usa movimento. Não é? A música utiliza-se dos sons. Os sistemas gestuais utilizam gestos com a mão, com a face, com o corpo. Não é? Então, você vai conhecer o sentido de tudo isso. Olha aí o exemplo. O teatro é um tipo de linguagem. Quando se encena, ao mesmo tempo que usa o verbo, a palavra, também se usa as cores, as formas, não é? E
a parte sonora também. O teatro utiliza todos esses signos, né? Além do movimento, além da palavra. E tudo isso contribui para a comunicação, né? E tem também o figurino, as luzes, o cenário, tudo isso contribui para que a comunicação pretendida seja alcançada. Nós temos a linguagem do trânsito. Essa sim é repleta de múltiplos signos. Então, vocês podem ver aqui, ó, que tem a palavra. Vocês estão vendo aqui, ó, bem aqui, ó, a palavra, não é? Vocês vão ver aqui também, ó, palavras. E vocês vão ver também, em muitos momentos, vocês vão ver imagens, tá vendo? Tudo isso para comunicar, tudo isso para transmitir uma comunicação. A linguagem utiliza múltiplos signos, usa-se cores, usa-se luzes, né? Então, quem dirige sabe muito bem que se deve usar a luz das setas para indicar em que direção você quer dobrar ou em que lado da avenida você quer estacionar. Faz parte. E é muito importante conhecer essa linguagem do trânsito. Veja a pintura. A pintura, ela utiliza signos, cores e formas. Dá para ver, né? Dá para ver aqui que o pintor, ele quer transmitir alguma comunicação. Então, ele utiliza esses mecanismos, esses sinais, esses signos, que ele utiliza colocando cores, colocando formas. Você tem ainda a música. A música, pessoal, ela tem signos próprios, escritos e percebidos pelo ouvido, né? Então, para quem entende música, sabe que existe símbolos, né? Existem notas, existe agudo, grave, tudo isso faz parte, né? Da linguagem musical. Tem o cinema. O cinema utiliza o movimento. Olha o rosto dessa atriz, desse personagem. O próprio rosto já comunica alguma coisa, né? Então, o cinema possui também seus signos. A maior parte deles, o movimento. E aí, nós temos a literatura. Então, tipos de linguagem. Vocês viram aí que existem vários tipos de linguagem e que essas linguagens possuem seus signos próprios, seus sinais próprios, tá? E é interessante você lembrar que eu compreendo música se eu conhecer os sinais, os signos dessa linguagem. Eu entendo teatro se eu conhecer os símbolos, os sinais do teatro, da linguagem teatral, não é? Então, se você não compreender os sinais e os signos de uma determinada linguagem, você não vai se comunicar com esse, você não vai entender. Então, não vai haver comunicação. Aqui vocês têm os tipos de linguagem. A linguagem pode ser verbal, não verbal ou mista. A verbal é formada por palavras e frases. Tudo que escrevemos ou falamos é exemplo de linguagem verbal. Qualquer linguagem que se utiliza da palavra, seja ela falada ou escrita, é linguagem verbal. Linguagem não verbal, formada por outros signos, que podem ser visuais, imagens, fotos, desenhos, diagramas, mapas, pinturas, ou signos sonoros, como o som, ou corporais, como gestos, posições, expressões do rosto. Já a linguagem mista, ela trabalha com a mistura desses elementos verbais e desses elementos não verbais que vocês viram aí nas duas anteriores. Um filme de cinema, cuja composição mistura elementos como imagens, movimento, cores, sons e palavras. Podemos dizer, então, que o cinema é uma linguagem mista. Todas essas formas de comunicação foram criadas pelos seres humanos, conscientemente ou não, para servir à comunicação social.
São, portanto, convenções baseadas em códigos que aprendemos a usar desde ao nascer. Todas as linguagens que existem, pessoal, são criadas pelos seres humanos. Todos eles para atender a um determinado propósito, tá? E nós compreendemos essas linguagens logo ao nascer, ou logo ao ir à escola, logo ao aprender uma nova língua, tá bom? Exemplos de linguagem verbal, não verbal e mista. Quando eu digo assim, ó, proibido fumar, você tem um emprego de 2 tipos de signo, a palavra e o desenho. Quando eu vejo essa placa com esse círculo indicando essa barra e o cigarro lá ao fundo, eu entendo não fumar. Repare que não há um emprego de nenhuma palavra. Portanto, podemos dizer que é uma linguagem não verbal. E aqui você compreende que não há nenhum outro signo a não ser o uso da palavra. Então, eu digo que essa linguagem é verbal. Agora, o que é língua? Vimos que a linguagem abrange diversas formas, naturais ou criadas de nós seres humanos para nos comunicar, já que o propósito número um da linguagem é a comunicação. Então, criamos linguagens para nos comunicar. A linguagem cumpre um papel social, que é a interação. A gente se comunica para também interagir, pois nos comunicamos para interagir com outras pessoas. Nós somos indivíduos sociais, então a gente não vive sozinho. A gente precisa se comunicar com outras pessoas. Mas onde entra a língua? Língua é uma das formas de linguagem. É a mais completa e complexa que existe. Entenda que língua possui um código, a palavra. Esta pode ser falada ou escrita. Cada lugar ou país possui seu próprio código e uma combinação específica desse código. Cada país possui a sua língua ou idioma. O que é a língua? É um tipo de linguagem. Podemos dizer que a língua, ela é pertencente à linguagem. Ela é um tipo de linguagem. Ela pode ser falada, ela pode ser escrita. E o seu código é a palavra. E cada país que fala a sua língua possui uma regra específica do seu próprio código, tá? Resumindo, linguagem pode ser verbal, não verbal e mista. A linguagem verbal é formada por palavras, a não verbal é formada sem o uso da palavra e a mista, ela mistura imagens, formas, desenhos e palavras, tá? E por fim, o que é língua? Língua é um código, é uma linguagem. A unidade é a palavra. Ela pode ser